Boa noite. Uma boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando a todos. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de deixar assim um lembrete. Nós não vamos conversar aqui dentro do santuário. Então nós ficamos quietos, calados, só ouvimos e vemos. E cremos e aceitamos aquilo que pudermos comermos e bebermos, que é a palavra de Deus, correto? Então nós vamos manter a ordem do culto, por ser um culto de uma cerimônia, de um casamento, porém não muda nada, continue a mesma forma, tá bom? Muito bem, agora nós vamos então para a programação do enlace matrimonial de Salomão e Nijara, né? E a abertura, eu vou ler aqui primeiro tudo, depois A abertura é um hino de graças, cantada pela irmã Maria Martins. A entrada do noivo, Salomão Machado Mafalda. E a entrada dos pais do noivo, Valmor Exíbia. E a entrada do pajem, Moisés. E a florista Maria Eunice. Esse é o primeiro hino, né? Aí depois, então, vem a entrada dos noivos, da noiva, né? Que é o som da marcha nupcial. Nijara Santos, né? A entrada dos pais da noiva, Dalguberto e Edilene. Aí depois entra a pregação. No finalzinho, hinos da pregação, depois da pregação, entra um hino Construindo sobre a Rocha, cantada pela irmã Isadora. E na saída, um hino cantado pela irmã Maria Luzia. Conduz-os, meu mestre. Tá bom? Então, agora nós vamos dar a abertura. O hino cantado pela irmã Maria Martins, de graças. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Agora, na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus.
e agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Amém, amém. Graças a Deus, né? O dia esperado chegou, né?
Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim. Não é isso? A paciência é uma parte ou é uma virtude da natureza do Cordeiro. É a paciência. Em tudo deve ter paciência. Paciência para esperar, paciência na hora da prova, paciência na hora da dificuldade, paciência na hora da tentação. Tudo tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, você não possui nem mesmo a sua vida, quanto mais a sua alma. Amém? Nós vamos ler a Escritura agora. Vamos colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler em Gênesis capítulo 1, e ler o versículo 26 e o verso 27. Ele disse assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos de sua palavra aos nossos corações e nos ajudem, nisto. Quem pode assentar, por favor. E vamos mantermos assim, como estamos. Eu quero ser breve, eu acredito que não precisamos muita coisa. Já temos sido instruídos, ensinados acerca do momento como este que nós estamos enfrentando, ou estamos presenciando agora neste momento. Então, isso dispensa muitas coisas. Já tivemos aqui alguns casamentos. Então, nós vamos observar que o primeiro casamento que houve sobre a face da terra, quem fez foi o Criador. Foi Deus mesmo. Ele fez o primeiro casamento. E nós vamos observar, diante dessa escritura que nós lemos, que ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E formou Deus o homem, a sua imagem o formou. Macho e fêmea, criou ele, macho e fêmea. Aqui nós vamos observar este homem, o qual foi criado. Ele foi o homem que foi feito à imagem dele. Foi o homem espírito. Não foi um homem de nervos, carnes, músculos e etc. Mas foi um homem espírito.
A Bíblia disse que Deus criou o homem à sua imagem, e Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que o verdadeiro adorador deve adorar a Deus em espírito e em verdade. São João 4, verso 23. Então, quando esse homem foi feito à imagem de Deus, esse homem, ele foi feito macho e fêmea. Ele não foi feito só o homem, foi feito o homem e a mulher, espírito, macho e fêmea. Por isso o homem foi feito macho e fêmea, e Deus o abençoou e disse: multiplicai sobre a terra, enchei sobre a terra. Você não observou aí? Que aí havia uma ordem, uma palavra já preordenada por Deus quanto a chegar a esse casal que foi feito à imagem dele produzir filhos. Agora, ele deu a eles um domínio. Deu um domínio sobre todas as aves dos céus, os peixes do mares e os animais do campo. Ele disse que ele dominai sobre isto. Então, nós vamos ver que quando Deus formou tudo e criou o homem à sua imagem, formou tudo, Deus achou bom aquilo. Ele achou bom. Foi maravilhoso, como disse a Bíblia. E então, ele descansou, porque a sua obra havia sido consumada. E ali ele fez os animais, também par a par, o macho e a fêmea, o boi, a vaca, o galo, a galinha, o burro, o jumento, a jumenta, o cavalo, a égua. E ali ele fez tudo de par em par. Quando ele viu que tudo era bom, tudo estava feito ali fisicamente 2 a 2, e o homem ele olhou, ele era um homem espírito masculino e feminino. E ele viu que era maravilhoso tudo que ele tinha criado, e tinha que haver alguém para poder cultivar aquilo, cuidar daquilo dali fisicamente. Então Deus olhou e disse: não é bom que o homem fica só. Fez o homem, criou o homem de novo, ele fez o homem do pó da terra. Não a imagem dele mais, a imagem dele ele já tinha feito. Ele fez a imagem dele espírito. Ele fez o homem do pó da terra a imagem da besta, do animal. Por isso que a mão do homem parece a do chimpanzé e os pés de urso, porque foi feita a imagem do animal. Ele pegou então, fez aquele homem ali, 16 elementos do pó da terra, os cósmicos, que é petróleo, cálcio, potássio, enxofre, tudo da terra. Formou do pó da terra aquele homem. E ele foi feito ali como se fosse uma árvore, enfincada no chão, sem vida. Então ele pegou aquele espírito masculino e feminino e colocou naquele homem ali. Soprou em suas narinas o fôlego da vida e fez alma vivente. E o homem se locomoveu. E o homem se movimentou. Depois, então, ele disse: agora eu vou fazer para ele uma companheira. Porque não é bom que ele fica só.
Deus então deu ao homem ali um anestésico, espiritualmente falando, derrubou ele, anestesiou e tirou do seu lado um fio de costela. Ele não fez a sua companheira igual fez ele, separadamente ali de um bolo de barro, de jeito nenhum. Deus vem fazendo a mulher no homem desde a sua criação à imagem dele. O homem foi criado, guarde isso, o homem foi criado à imagem de Deus, espírito masculino e feminino. Depois que ele formou o homem do pó da terra, ele formou o homem, pegou o espírito masculino e o feminino e colocou no homem. Você vê ali também. Agora, na hora dele separar os dois pactos, ele não fez a mulher separadamente ali, como fez o homem do pó da terra. Ele anestesiou o homem. E foi lá e fez uma cirurgia nele. Tirou um fio de costela e formou-se a sua companheira. Você vê aí? Qual seria isto, a intenção de Deus fazer assim? Oxalá, se cada mulher ela tivesse essa visão, um pouquinho de visão para ver isso. Ela ia se comportar de uma maneira diferente. Porque quando Deus tirou aquele fio de costela de Adão e formou a sua companheira, ele disse para ele assim: vou fazer para ele uma companheira que sempre esteja adiante dele. Não quer dizer adiante e andar na frente do homem, está no seu coração, ser a sua companheira em todo momento. Ele não tirou a Eva de Adão do pescoço, para que ela não dominasse a sua cabeça. Não tirou ela dos pés, para ela ser uma capacha dele. Tirou do seu lado, de um fio de costela, para ser a sua companheira, a sua amada. Vê? Amar de verdade, não simplesmente forjar um amor. Um casamento diante de Deus, ele tem uma valia muito grande. Quando um casamento ele é feito corretamente, essa moça tem atendido os desígnios da palavra, este rapaz tem atendido o desígnio da palavra. Isso representa um casamento da igreja do Deus vivo com o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. O noivo e a noiva, a esposa e o esposo, o rei e a rainha. E Deus considera isso porque isso é bíblico. Não me importa o quanto alguém pode questionar. Tem nada a ver para Deus. Quantos incrédulos quanto a sua palavra pode levantar e dizer que não é a verdade, tem nada a ver para Deus. Seja a palavra de Deus só verdadeira e a palavra de cada homem mentira. O que Deus fez está feito,
O que ele falou está falado, e ele só tem obrigação de cumprir o que ele prometeu. Isso é verdade. Então nada acrescenta e nada diminui. Se você é um incrédulo da palavra, continua Deus sendo Deus. Você é um verdadeiro crente que crê na palavra e obedece, você é uma pessoa feliz, completamente consolada. Você entendeu? Bem, aí então nós vamos observar que essa pessoa, vamos dizer assim, essa moça, que hoje nós estamos fazendo aqui esse casamento, esse rapaz, eles têm que ter consciência. Eles têm que entender que eles estão casando porque um é parte do outro. Ela é uma parte dele. Ele é uma parte dela. Agora eles dois se fazem um. É uma unidade composta de homem e mulher. Um casamento, um rapaz não casa com uma moça porque ele precisa dela para lavar as roupas dele. Ou porque ele está precisando de uma cozinheira. Ou que ele está precisando de uma empregada. Não é assim. Casamento quer dizer casamento. Tem que haver uma coesão em tudo. Primeira coisa que tem que surgir é o amor. É amá-los. Amá-los de quê? De coração, de alma, de espírito. Para que quando vier as tempestades da vida, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, que de fato sucederá. Não pensa que um casamento é só flores, mar de rosa. Não. O casamento ele é intercalado com muitas coisas boas e coisas ruins. Por isso que um casamento você tem que entender que você é uma parte desse rapaz, esse rapaz é uma parte sua. Foi revelado a você através do amor de Deus. Não porque eu necessito, você necessita. Por isso que nós podemos ver as incompatibilidades, as indiferenças que surgem nos cônjuges, nos casais. Porque muitos encaram o casamento como um sistema de uma forma carnal, mundana, nojenta, satisfazer os prazeres da carne. Aí enjoa da cara do outro, enjoa da cara do outro. Amanhã ou depois fala para ela, pega a sua trouxa e vai para casa do seu pai. Pega a sua trouxa e vai para casa do seu pai, da sua mãe. E assim por diante, vice-versa. Não. Quando Deus fez o primeiro casamento aqui, como nós vimos, Satanás lutou para destruir. Satanás lutou para destruir. O diabo, Lúcifer, ele entrou em um animal chamado serpente. Através dessa serpente, ele usou ela para trazer uma decadência moral, religiosa naquele casal. Para destruir aquele cônjuge que o próprio Deus havia sido feito. Mas quem Deus já juntou, o homem não pode se separar. Isso é verdade. Aí quando o diabo chegou,
Ele não foi no seu Adão. Foi na mulher. Conseguiu enredar o vaso mais fraco. Você vê que um fio de costela tem uma diferença muito grande. Por isso que a Bíblia diz, o homem ele tem que ter sabedoria e saber como usar o seu vaso mais fraco. Não é como o mundo, como um animal, como um bicho. Nós somos seres humanos, compostos de uma trindade, de corpo, de espírito e de alma. Deus nos deu consciência, raciocínio, memória, imaginação, afetos. Deu visão, deu tato, deu paladar, deu olfato, deu audição. E deu ainda no interior de sua alma fé. Mas acontece que hoje encaramos o quadro diferente, de uma forma intelectual, teológica, conhecimento intelectual, científico, como foi lá no princípio. E Satanás entrou ali e tentou destruir, trazendo ali o quê? Um adultério, uma prostituição. Ele disse, eu vou acabar. Eu vou destruir esse laço matrimonial e vou provar que eu posso fazer isto. Ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo, Deus estava permitindo, para Deus simplesmente provar, expressar para a humanidade, o mundo que é Deus. Deus nunca deu o seu trabalho ou a sua obra por perdida. Era o contrário. Não pode haver uma luz, só haver o positivo. Tem que haver a luz, tem que haver o positivo e o negativo. A luz, há um positivo, há um negativo. Há trevas, há um dia. Há o diabo para tentar destruir e há Deus para unir. Você entendeu? E quando ele entrou ali, Deus desceu. Eu vou descer lá agora e vou levantar o meu casal de volta. Aquele casal que ele havia casado aqui. Adão e Eva. Que estava destruído, arruinado. Deus veio e trouxe junto novamente. Eles eram felizes. Eles eram um casal que Deus falava com eles ao virar do dia. Eles ouviam a voz de Deus soar no jardim do Éden. Todos os dias. Deus falava, Adão, eis-me aqui, Senhor. Deus tinha companheirismo. Quando Satanás entrou e tentou tirar o companheirismo de Deus com o seu casal, você sabe o que tira o companheirismo seu com Deus? É o pecado. Pecado. Aí você diz, fumar, beber, jogar, prostituir, roubar, traficar droga, fazer isso. Não, isso não é pecado. Pecado é incredulidade. Você faz isso porque você não crê. É um incrédulo. Mas se você crê, você obedece. Você teme ao seu Criador.
Você recebe a sua palavra. E quando Adão pecou, Deus desceu e falou: Adão, como falava sempre, Adão, nada. Adão, nada. Será que Deus era um hipócrita? Porque ele não sabia onde estava Adão? Deus não sabia. Satanás havia lançado Adão e Eva dentro de um buraco, de um abismo escondido de Deus, chamado pecado. Pecado. Quando uma pessoa está em pecado, Deus não pode ouvir a sua oração. Pode orar o tanto que você quiser, pode derramar um balde de azeite nele, pode ungir ele de todo jeito, ele não recebe uma resposta divina. Qual é a maneira melhor para fazer então? Fazer a sua confissão sincera diante de Deus. Confessa. E quando então Deus começou a suar no jardim do Éden: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Aí ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, me escondi. O diabo disse para Adão: faz aí, Adão, uma túnica de folha de oliveira, cobre a sua nudez e apresente lá para ele. Folha de oliveira, uma túnicazinha de folhas para cobrir a sua nudez, porque Deus disse: por que comeu este fruto, Adão, que eu te ordenei que não comeste? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste por companheiro, eu comi, me deu e eu comi. Por que fez isso, mulher? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Deus veio e deu uma sentença para Adão, deu uma sentença para a terra, para Eva, amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Hoje eles fazem aí e dizem que o homem veio através de uma evolução, que o homem antigamente era como um chimpanzé, um macaco que se tornou homem. Isso é uma mentira, isso é uma filosofia de Lúcifer. É o conhecimento da árvore do bem e do mal. É a ciência maligna. Vejam, vocês viram que eu disse que Deus criou o homem é espírito? E formou aquele espírito masculino e feminino? E depois ele pegou, fez o homem do pó da terra, fez a imagem de uma besta? E depois pegou aquele espírito, colocou naquela imagem, pegou aquela e soprou no seu nariz o fôlego da vida e fez dele alma vivente. E o homem então se locomoveu. A espécie de natureza que estava naquele homem era a natureza de Deus. Não era do diabo e nem tampouco de uma besta ou de um animal. Era de Deus. Então, Deus disse para Adão: Adão, porque tu comeste o fruto que eu te ordenei que não comeste, de hoje em diante tu vai viver através do suor do seu próprio rosto. Ele disse para ele: e lavarás a terra e comerá dela, até do pó foi tirado e ao pó você vai voltar. Ele não era para morrer. Ele era um Deus sob o domínio do seu Criador, que era Deus. Você viu que Deus disse para ele que ele tinha um domínio sobre todos os animais, as aves, os peixes, tudo estava sob o seu domínio. Tudo tinha que submeter a Adão. Se Adão tinha vontade de comer uma pera, ela vinha na mão dele. Se ele tivesse vontade de comer uma maçã, ela vinha na mão dele. Ele não precisava de trabalhar. Ele tinha o poder da palavra falada. Ele era um Deus sobre a terra, sob o poder do seu Deus, o Criador. Quando ele caiu, ele perdeu essa coigualdade com o seu próprio Criador.
esse livro de poder voltou para a mão do seu proprietário original, que era Deus. E ele perdeu. E aí Deus disse para ele que ele era do pó, foi tirado, e do pó ele ia retornar, e ele ia viver com o suor do seu rosto. E a mulher, ele disse, e ele dominará sobre a sua cabeça, e terá conceição com dor. E virou para a terra e disse, maldita és a terra, Adão, por causa de tu. De hoje em diante ela produzirá brolhos e espinhos. E virou para a serpente e falou, maldito és tu, entre toda a animalaria do campo. De hoje em diante rastejará o seu ventre no pó da terra, e do pó será o seu alimento para o resto da sua vida. Agora, quando Deus fala, é assim diz o Senhor. Se Ele disser que isso aqui tem que ser pau, isso torna pau na hora. E quando ele disse para aquela serpente que ela seria deformada, aquilo foi mudado o seu corpo, seus ossos de um animal ereto para um réptil. Aí hoje os grandes doutores do diabo, os grandes cientistas do diabo, os grandes doutores em divindade, os grandes teólogos, eles falam que, você já viu eles dizer assim dos ossos que tem mais aí de 30 milhões de anos? Conversa. Isso é para enganar o povo, fazer o povo deixar de crer na palavra de Deus. Esse mundo não tem mais do que 12 mil anos que foi criada a vida. A vida. Agora, ele disse para a mulher, para Adão e a mulher, quando eles chegaram só com aquela túnicazinha de oliveira, folha de oliveira perto dele, ele disse, eu não aceito isso não. Tira isso. Você sabe o que representa aquilo dali na Bíblia? Religião, cobertura. Que quer dizer uma moral social, física, religiosa. Quando uma pessoa está em pecado e ele procura uma religião para seguir, tentar cobrir os seus pecados, Deus diz para Adão, negativo, não é assim não. Foi lá, matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro, pingando sangue, jogou para ele e Eva e falou, agora vocês fazem túnica e vestem, e cobrem a nudez de vocês, e ficam sabendo que quem deveria morrer era vocês, cordeiro está morrendo no lugar de vocês. Ele é inocente, ele não é culpado do seu pecado, mas o inocente tomou agora o lugar do culpado. Ali representava ele mesmo, o próprio Deus, que mais tarde viria para morrer em nosso lugar, para tomar a nossa condenação, sofrer as nossas tentações, tomar os nossos pecados. Por isso que você vai ver que, de acordo com a lei, se você levar, refletir e focalizar com os olhos da fé, os olhos espiritual, o que é Deus, aí você vai entender por que Deus deu para o homem primeiro os animais, sacrifício de cordeiro, sacrifício de novilho, de bode. Por quê? Porque Deus ele é muito grande, ele é o ser eterno, ele enche os céus e a terra, ele enche tudo. Ele é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus infinito. E ele queria revelar-se a si mesmo, aos seus filhos, e ele não tinha jeito de fazer, porque ele era muito grande demais. Então ele teve que vir através das sombras. Deu para eles cordeiros, novilhos,
pombos, sacrifício de animais. Fique com isso daí. Vai suportando, vai aguentando, até que eu venha. Quando chegar o meu tempo determinado, que já está predestinado para mim vir, eu me manifestarei a vós. Irmãos, 4.000 anos passaram. Lá, de repente, um louco, dentro da visão carnal, física, intelectual, conhecimentos teológicos, esse homem é um louco. Deus levanta um homem lá chamado Isaías, um profeta messiânico. Esse homem dá uma profecia para aquele povo, no meio daqueles fariseus estudados, quem sabe dos seus, sacerdotes, doutores em divindade, grandes homens importantes. Ele veio e disse: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 14, capítulo 7, verso 14. Esse mesmo profeta, ele veio mais na frente. O próprio menino nasceu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O inclemente está sobre os seus ombros, e o seu trono nunca terá fim. É um trono eterno. Você vê. Passou 800 anos, aquele homem havia morrido. Aqueles saduceus, aqueles fariseus pegavam os seus pergaminhos e liam na igreja, tudinho. Olha aqui, ó, o menino está para nascer, vai vir o menino, uma virgem vai conceber, e quando ele vier, quando ele vier, ela vai vir através, vai ser, quem sabe, vai ser através da nossa filha, que é a filha do sumo sacerdote, é a filha de Anás, é a filha de Caifás, ou então uma menina muito, muito esperta, sábia. Não. Deus faz as coisas para confundir os sábios. Os sábios intelectuais. Como ele confundiu Lúcifer, Satanás. Ele está confundindo a sua semente hoje. Do mesmo jeitinho. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É um Deus imutável, com os seus modos, e não muda. Lá na periferia da cidade tinha uma mulherzinha simples, humilde, de uma família simples. Inclusive, até a sua mãe era uma cega. Era cega. Deus aparece para ela, uma luz, uma coluna de fogo. Daquela coluna de fogo é transformada em um anjo. Aleluia! E ali sai aquela voz: salva-se, graciada. Tu terás um filho. Ela ficou perturbada com aquela saudação. Ela não entendeu aquilo. Muito simples. Como pode, Senhor? Não estou entendendo. Eu não conheço varão, sou uma donzela, sou uma virgem. E ele disse: esse que nascerá de ti, ele será chamado filho de Davi. Isso é um homem muito famoso, e dele virá grandes homens. Ei, irmãos, como pode ser isto?
o Altíssimo te cobrirá com as asas do seu poder. E esse santo que nascerá em ti será chamado o Filho de Deus. E a sua prima, ele ainda falou assim, a sua prima Isabel, que já é velha, avançada de idade, que vive com seu esposo desde novinha, nunca teve filho, está gestando de 6 meses. É alguma coisa impossível para Deus? Ela disse, não, Senhor, cumpra em tua serva a tua palavra. Aleluia. De jeito que é um verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus. Ele não discute, ele não tem pergunta, ele não tem nada, ele crê na palavra de Deus. Se eu não entendo, eu creio. Eles submetem, obedecem. E Deus venha para os obedientes. Lá, passou 4.000 anos. A Virgem concebe. A Virgem concebe. Ah, mas meu Deus. Nós conhecemos a tua família, sabemos de onde você é. E agora tu vem dizer que esse filho que está no seu ventre é o Filho de Deus? É do Espírito Santo? Você juntou com esse velho viúvo aí, 40 anos de idade, para cobrir a sua vergonha? Jesus foi difamado por eles desde o ventre dela. Eles blasfemavam e odiavam e ridicularizavam ele desde o ventre. José não conhecia Maria como marido. Viu ela com o ventre volumado. Ele disse, eu nunca deitei com ela, nunca desposei dela. E agora está desse jeito. O que aconteceu? Não estou sabendo de nada. Olhar para ela assim e dizer assim, eu amo ela. Eu amo ela. Eu não posso falar que ela adulterou. Eu não posso levar diante do sacerdote, porque eu não quero ver ela ser apedrejada e morta. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso. Vou deixar ela secretamente. E vou-me embora. Quando ele estava planejando esse quadro, Deus desceu de noite para ele em sonho e disse, José, filho de Davi, o justo, não tema deixar Maria, sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Ela terá um filho e será chamado o seu nome Jesus. Ei, irmãos, bem-aventurados sois vós que não escandalizem em mim. Não é eu que estou dizendo, não, é Jesus que falou. Que não escandaliza em mim. Não escandalize Jesus, amigos. Essa palavra impressa em letras hoje. Isso aqui é Deus manifestado em letras. Quando você respeita isso daqui, quando você considera isso daqui, quando você aceita Ele gostosamente como Salvador individual de sua alma, o Espírito Santo tomará essa palavra e materializar em seu ser. Como fez na Virgem Maria. Agora isso vem por um processo. Como foi que Jesus veio da Virgem? Nascimento. Como qualquer menino nasceu. O Espírito Santo gerou. O que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo criou o pole masculino e criou o pole feminino, ou seja, o óvulo e a hemoglobina, o sangue, os genes, o esperma. E ali aquele óvulo se uniu com o germe,
E aquilo ali se multiplicou, célula sobre célula, célula sobre célula, célula sobre célula, e formou o corpo do Senhor. Aos 9 meses, ela deu luz ao menino. É do Espírito Santo. O pai é que o filho, quem gera o filho é o pai. Quem era o pai de Deus? Quem era o pai de Jesus? É o Espírito Santo. Pai quer dizer um título de senioridade. É um maior do que você. Esse filho, ele tem um pai, esse pai é maior do que ele. Ele deve respeitar, ele deve considerar. Ele deve dizer: papai, quando eu quero alguma coisa e buscar sabedoria, eu vou em ti, papai, porque tu é a fonte da sabedoria. Vejam, você nunca vai ouvir ninguém dizer, o filho dizer assim, papai, e o papai dizer assim, senhor filho. Não, de jeito nenhum. É o pai que diz, fulano, ele diz, senhor pai. Respeito. Hoje os filhos não sabem nem falar senhor. O quê? É mal ensinados, mal instruídos. O quê? O que o senhor quer? Nem o senhor, ele fala, o que você quer? Não tem respeito, não tem consideração. E o pai de Jesus era o Espírito Santo. Era Deus. Jesus era o filho. Filho é o que nasce, não é mesmo? Filho é o que nasce. E se você é filho do seu pai, você tem o sangue do seu pai. Você tem a natureza do seu pai. A alma do seu pai está em você. Não é da sua mãe. Vocês já observaram que o médico nunca pega a mãe para fazer o DNA do filho? Pega o pai. E é desse jeito que é. Porque o macho, a vida, vem do macho. Isso é verdade. E do jeito que Jesus veio, ele veio pelo poder da palavra falar, Deus criou o polo masculino e o polo feminino. Também, como ele era o unigênito, e ele foi e morreu, tomou sobre si os nossos pecados, eu vou encerrar. Tomou sobre si os nossos pecados, nossas falhas, nossos enganos, nossos escrúpulos, nossas fraquezas, cada iniquidade que cometemos, cada mentira que falamos. Ele tomou sobre si. Aquilo dali era o Emanuel, Deus conosco, Deus feito carne. Não era um segundo Deus, uma segunda pessoa da Santíssima, da Trindade que chamam. Ele nunca disse assim, ele disse, sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. Isto é a verdade. E aí então, você vai ver que ele fez carne. Deus mesmo, Deus não falou assim, sabe, eu vou mandar um filho lá para tomar o meu lugar. Seria injusto, irmãos. Seria injusto. Você já imaginou eu dar uma determinada lei capital para uma pessoa e depois eu querer que aquela pessoa se salve, eu vou mandar meu filho morrer no lugar dele? Isso é injusto. Deus não faz isto. Ele mesmo disse, eu vou descer lá. Eu vou fazer-se carne. Faz um quadro agora. Faz um quadro. Vamos focalizar com os olhos da fé agora. Vamos ver esse Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, um Deus infinito. O Senhor dos céus e da terra, o Criador dos mares, de tudo que neles há. Um Deus que enche tudo em todos. Você olha essa via branca lá que está aí, isso é válido, chama-se amor divino. O ágape. Agora lá está ele em um alto e grande, sublime trono, assentado como um rei. Todo o exército
exército celestial em torno dele, clamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. De repente ele começa a mudar, tirar a coroa de rei, colocar na poltrona. Seus súditos olhou assim: meu rei, o que o senhor está fazendo? Ele disse: eu vou me ausentar um pouquinho daqui, mas vou estar no meio do meu súdito. Mas o que o senhor vai fazer? Nós te queremos, nós te amamos. O senhor é o nosso rei. Nós queremos aqui. Ele disse: não, eu vou ficar no meio de vocês, pode ficar tranquilo. Foi lá, tirou a coroa, colocou na poltrona, tirou aquela manto de rei, colocou na poltrona, e ele entrou num manto, numa casa chamada Jesus. Uma casa humana, casa, tabernáculo, templo, lugar dele descansar. Ele disse: eu vou descer agora lá embaixo. Eu quero sofrer com aquele lenhador. Eu quero sofrer com aquele camponês. Eu quero sofrer com aquela cozinheira lá no rabo do fogão. Hoje não existe mais isso, mas naquele tempo existia. Eu quero ser um lenhador com o lenhador. Eu quero sofrer com aquele fazendeiro, com aquele mecânico. Eu quero sentir o que ele sente. Aleluia! E vestiu nesse tabernáculo, nessa outra pele chamada Jesus. E veio aqui. Tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, tomou o nosso lugar. Pegou os nossos pecados, levou para a cruz. Pegou a nossa velha cédula de acusação, rasgou entre os príncipes, jogou para trás. Lançou no mar do esquecimento. E disse: vocês são livres. Vocês estão libertados do pecado. Eu desci aqui para me destruir o império do mal. E ele tomou o meu lugar e o seu. Você não precisa mais de ir para o inferno. Você tem um céu para ganhar. Ele abriu um caminho novo para você lá no Calvário. Para que quer ir para o inferno? O seu libertador te libertou. Você sabe quem ele era? Ele era o seu irmão mais velho. Veio, pagou a sua conta. Você vê que ele era unigênito. A Bíblia diz em São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele morreu no Calvário, ele largou de ser unigênito. Ele passou a ser o primogênito. E ali ele estava dizendo assim: olha, está vindo outra nova raça. Uma nova criação, do jeitinho que eu vim, eles estão vindo também. Não é por um credo, não é por um dogma, não é pela uma organização, não é por uma denominação, não é por um conhecimento teológico, não é por teologia, não é por filosofia, não é por cientista, não, é pela palavra falada. Não é pelo sistema podre feito pelo homem, não. É o assim diz o Senhor. Do jeitinho que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem, ele gera cada filho dele, cada irmãozinho dele no ventre da palavra. Por isso que Pedro não incitou nem um pouquinho. E Pedro clamou: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, da palavra viva de Deus, que permanece para sempre. Oh, como que nós temos as coisas reais e queremos as sombras, queremos as falsas? Quando você tem algo para dizer assim, é isto,
é a verdade. Agora você quer ficar simplesmente com a falsa? Tome Deus em sua palavra, seja responsável por a sua palavra e Ele será responsável por você também. Isto é a verdade, amém? Deus nos abençoe. Nós vamos descer agora para baixo. Vocês construíram a casa na rocha, sobre a rocha do amor. Vocês construíram a história com a bênção do Senhor. Por isso chegou este dia tão e de tanta alegria. Como é bonito o amor que nunca envelhece, que nunca se esquece da fonte do amor. Como é feliz o casal que ouve a palavra, em Deus encontrou a verdade, vida, verdade, amor. Vocês entenderão que a fidelidade tem consigo sua cruz, mas nunca perderam o rumo, pois na fé há sempre luz. Por isso chegou este dia tão feliz e de tanta alegria. Como é bonito o amor que nunca envelhece, que nunca se esquece da fonte do amor. Como é feliz o casal que ouve a palavra, em Deus encontrou a verdade, vida, paz e amor. Buscou a verdade, vida, paz e amor. Amém, amém, graças a Deus. Estão felizes? Felicidade, né? Bom, eu fico orgulhoso por ver o comportamento de vocês dois, a postura que vocês tiveram, chegar até aqui. Sei que vocês tiveram lutas, batalhas, e Deus deu força para vocês vencer. E vocês venceram tudo e chegaram aqui limpos e puros.
diante de Deus, diante dos homens, diante do público. Então essa grinalda branca, esse pano, esse veste branco, sapatinho branco, isso aí representa a justiça. Você entendeu? Pureza. Isso é verdade. Então uma pessoa que às vezes vem diante do altar, vestido de branco por fora, mas por dentro está preto, negro, pervertido. É muito horrível. É difícil isso. Eu sou uma pessoa muito ignorante. Eu não fui formado num convento e nem num seminário. Eu nunca tive uma teologia. O meu conhecimento é joelhogia. Então, eu não gosto de nada perfumado. Gosto das coisas corretas e justas. Eu vou ler essa escritura aqui para vocês dois, para todos, né? Quem quiser aceitar também, pode aceitar ela. Efésios capítulo 5. Ele diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos como ao Senhor. Então essa palavra, como ao Senhor, você sabe. Se o marido falar assim, corta o cabelo, você não obedece ele não. Entendeu? Aí você está sujeitando de todas as formas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então o corpo dele é seu corpo. O corpo dela é seu corpo. Você é o cabeça, você é o governador. Ela não é submissa a nenhum governo de homem algum. Ela é submissa a você. E você tem que ser homem, como disse a Bíblia. Seja homem. A palavra ser homem quer dizer olhar para cima. Entendeu? Seja homem. Essa é a maneira correta. Ele diz, continua: porque somos membros do seu corpo. Por isso, digo, peraí. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Tá bom? É a forma correta que deve ser. Agora, você viu aqui quando ele disse que ele domine sobre ela. Essa mulher
ela tem, isso não quer dizer que você, ela um verdadeiro homem, um verdadeiro cavalheiro, ele jamais vai querer quebrar a imagem de Deus. Ele é feito à imagem de Deus. Uma mulher que é verdadeiramente feminina, jamais ela vai querer quebrar essa imagem de feminina. E a única maneira de você manter isso é de acordo com a palavra, submetendo e sujeitando ao seu marido. E aí não é mais os dois corpos, é os dois em um só corpo. Em um só corpo. Quem vai mandar, as maneiras que vai mandar na sua casa não é do seu pai, não é do pai dela, nem da mãe dela, é a sua. É a sua maneira. De hoje em diante você foi emancipado do seu pai. Casou, tem o seu próprio lar, tem a sua própria família, e agora você vai dedicar a sua vida à sua família. Qualquer coisa que vier, seja lá quem for, que falar contra ela, você diz, ela é minha esposa. Eu o amo, ela é uma parte minha. Eu não aceito isto. Qualquer um que falar dele para você, você diz, ele é o meu esposo. Eu o amo. Eu não aceito isso. Não deixa nada se colocar entre vocês dois, a não ser o amor. O amor somente. Tá bom? Faça assim. Não tenha respeito às coisas erradas. De jeito nenhum. Traga tudo debaixo dos cabelos dos seus pés, através da obediência à palavra. Tudo bem? Então vamos. Para a aliança, ficar de pé, por favor. Ah, tá. Me dê aqui o... Não. Me dê aqui o certidão do casamento. República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais. Certidão de casamento, Salomão Machado Mafalda, CPF 006 0181 652 38. Nijara Souza dos Santos, Nijara Souza dos Santos, né? CPF 052 607 672-09. A matrícula tá aí, Salomão Machado Mafalda, nascido no dia 5 de dezembro de 1999 em Rio Branco, Acre, brasileiro, filho de Valmor Tones Malfada, está errado aqui, não está? Malfada. Mas não, mas isso aqui. Exíbia Machado Mafalda. Nijara Souza dos Santos, nascido no dia 31 de março de 2000, em Rio Branco, brasileira, filho de Dalgberto Silva dos Santos e Edilene Souza das Silvas dos Santos. Data de registro do casamento, por extenso, 12 de abril de 2023. Regime de bens do casamento, comunhão universal de bens. Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar quando houver alteração
Nijara Souza dos Santos Mafalda. O Dumbente conservou o mesmo nome. Tá bom, era só isso. Vai colocar a aliança dela e depois ela coloca a aliança do seu. Primeiramente de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por estar aqui, por esse privilégio. Por algum tempo eu pesquisei nas melhores histórias, nos melhores poemas e poesias, palavras que pudessem expressar este momento que eu sinto. No entanto, não achei palavra suficiente. No entanto, selecionei as melhores para que fossem pelo menos a sombra daquilo que eu estou sentindo. Eu te amo. E quero que Deus, prometo te amar na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, em qualquer circunstância da vida, e que Deus permita que possamos continuar juntos até a vinda dEle. Chegou o nosso dia. Hoje, diante de todos, eu quero agradecer a Deus pela dádiva que Ele está me concedendo e peço a Ele sabedoria para ser uma verdadeira esposa e estar no teu lado nos momentos alegres e nos tristes também, na saúde e na doença. Eu te amo e prometo continuar te amando, te respeitando, sendo fiel, até que Jesus venha. E se um dia a morte vier nos separar, vamos nos encontrar na eternidade. Querido Jesus, nós sabemos e cremos assim. Quem traz esta união, esta unidade não é o homem, é Deus. E é a sinceridade de um para com o outro. A confiança deste rapaz, desse homem, desse esposo, desse marido, para esta esposa. E é a confiança dela para ele. Não permitir que não entra nenhuma dúvida quanto Pai. O casamento e o amor de um para com o outro. E que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, o amor ágape, consolidar sobre este amor deles, amor o Filho. Trazer uma unidade perfeita, como um verdadeiro cimento, Senhor, para nunca mais se separar. E que possa amá-los um ao outro. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, marido e mulher, casados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes, deixa eu passar aqui para vocês um salmo agora. Salmo número 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos,
feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu externo isso para vocês, amém? Deus abençoe. Deus abençoe. E os outros dão seus cumprimentos lá fora, tá bom?
tua proteção. E assim jamais lhes falte tua Amém. Eu agradeço a todos vocês pelo seu comportamento, por suportar-nos, e que Deus continue abençoando. Estamos terminados, toda a liberdade. Quando eu te conheci, foi tão lindo. Percebi que encontrei um grande amor. Não foi difícil compreender que nascemos um para o outro, pois foi Deus quem quis unir eu e você. Pois foi Deus quem quis unir você e eu. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. Se Ele quis unir, unidos vamos ficar. Tal qual a flor e o seu perfume, tal qual ao rio e seu leito, até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Hoje diante deste altar eu prometo, em qualquer situação te amparar, na bonança ou na dor, na alegria ou tristes ais, esse amor nos unirá ainda mais. Esse amor nos unirá cada vez mais. E o que Deus uniu, ninguém vai separar.